Olá, vamos a mais uma aula de dúvida aqui no nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação e hoje eu vou responder a dúvida aqui do Wendel. O Wendel, acompanhando aí o nosso curso de Programação C na aula 85, ele deixou a seguinte dúvida: como que faria esse código em Portugal? E aí a que código ele se refere? Como calcular uma multiplicação sem usar o operador de multiplicação? Então, Wendel, essa aula é especial para responder a sua dúvida. E aqui vamos entender de forma bem explícita, de forma bem clara, o que o exercício pede. Normalmente na programação, quando a gente vai realizar uma operação matemática, a gente usa os próprios sinais matemáticos. Então, se eu quero realizar uma multiplicação, por exemplo, 2 vezes 3, a gente coloca o 2, o asterisco, que simboliza a multiplicação, e o número 6. 2 vezes 6, 12. Perceba que se eu fizer isso aqui dentro, olha o que a gente vai ter aqui como resultado na tela. 2 asterisco 6. Nós teremos impresso aqui no nosso console o resultado dessa multiplicação. Eu vou executar aqui o meu programa, olha só, 12, porque 2 vezes 6 é 12. Porém, o exercício pede o seguinte: como calcular a multiplicação de dois números sem utilizar o operador de multiplicação? Ou seja, a gente precisa resolver esse problema de outra forma, sem a multiplicação. E como fazer isso? E aí eu toco num ponto essencial. Se você não souber fazer isso aqui com papel e lápis, você não consegue programar o computador para que o computador resolva isso aqui, ok? Basicamente, o que é uma multiplicação? É uma série de somas. Olha só, se eu quero multiplicar 2 vezes 6, eu vou somar o 6 duas vezes. Olha só, 6 mais 6 é 12. Ou eu posso inverter, eu vou somar o 2 6 vezes. Perceba, se eu fizer isso aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual vai ser o resultado disso aqui? 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então perceba, nós temos no mínimo duas formas de resolver a multiplicação sem utilizar a multiplicação. Basta eu somar o primeiro elemento essa quantidade de vezes ou somar o segundo elemento essa quantidade de vezes. Perceba que se eu fizer aqui 6 mais 6, quantos 6 eu tenho aqui? 2. Nós temos exatamente o mesmo resultado, 12. Então essa é a ideia que nós vamos utilizar para resolver aqui este nosso problema. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui algumas variáveis inteiro, eu vou chamar de A e B, e aí nós vamos ler esses valores do teclado. Eu vou pedir para o usuário digitar A e B. Então, nossa função aqui de saída, escreva, e aí eu vou pedir aqui para o usuário, digite dois valores. O usuário vai digitar dois valores, eu então preciso fazer a leitura desses valores. Então, leia, e aí eu vou salvar o primeiro na variável A e o segundo na variável B. Agora, olha só, lembra que para calcular o resultado dessa multiplicação sem o operador de multiplicação, eu vou somar A B vezes ou eu vou somar B A vezes. Foi o que eu acabei de explicar aqui com comentários. Então, vamos criar aqui uma variável i. Vamos agora colocar aqui a nossa estrutura de repetição para, e aí eu já tenho ali a variável i. Então, i iniciando em 1, i indo até menor ou igual, aí você escolhe se você vai somar a b vezes ou se você vai somar b a vezes. Nesse exemplo aqui eu vou somar a b vezes, então a gente vai de 1 até menor ou igual a b com um incremento de 1 em 1. Aqui dentro agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma variável soma inicializada com 0. É muito importante inicializar a variável com 0, ok? Para a gente ter certeza que qualquer lixo de memória que porventura tem aqui vai ser apagado. Agora eu vou fazer isso aqui, olha só. Soma vai receber o que ela já possui mais o valor da variável A. Então perceba, eu estou somando o conteúdo da variável A b vezes. Por isso que eu vou de 1 até menor ou igual a b. Ah, poderia começar aqui em 0? Poderia, mas aí você vai até menor que b. Perceba, se esse nosso b aqui for 6, o para tem que funcionar 6 vezes. Se eu colocar de 0 até menor ou igual a b, ele vai rodar 7 vezes. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No total, são 7 vezes, ok? Então, eu vou começar aqui com 1. No final aqui, nós já teremos a nossa resposta. Então,
escreva, e aí olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui A, vírgula. Eu vou escrever a expressão vezes, vírgula, B, vírgula. Vou colocar agora o sinal de igual, espaço, igual. E aqui agora eu vou colocar o valor da nossa variável soma. Pronto. Então eu estou colocando, imagine que o usuário digite 2, não tem ponto e vírgula aqui, pronto. Então imagine que o usuário digite aqui 2 e 6, que foi o exemplo que eu usei. Então eu vou imprimir na tela, 2 vezes 6 é igual a 12. E aí a gente vai ter aqui o nosso resultado. No fim aqui eu quero saltar uma linha, então eu vou colocar entre aspas duplas. Pronto, eu vou saltar 2 linhas. Vamos testar o nosso programa? Eu vou então executar aqui o meu programa. Digite 2 valores, muito importante. Nós estamos lendo aqui 2 valores de uma vez. Então, eu preciso digitar o primeiro valor, pressionar Enter e digitar o segundo valor, ok? Olha só, 2, Enter, 6, Enter. 2 vezes 6 é igual a 12. O que vai acontecer se eu digitar os 2 números de uma vez? Olha só, eu vou rodar o programa novamente. 2 espaço 6, vou pressionar Enter. A gente vai ter um erro durante a execução. Por quê? Ele vai tentar ler isso tudo aqui como o primeiro número. Por quê? O padrão no computador, na maioria das linguagens de programação, em leitura feita a partir do teclado, é o Enter. Então eu digitei 2 espaço 6 Enter. Então ele vai tentar ler todo esse conteúdo, o 2, o espaço e o 6, como o primeiro número para a variável A. E aí tem um espaço aqui no meio, o espaço não é número, então ele vai tentar converter esse valor para inteiro e não vai conseguir. É por isso que a gente tem um erro, ok? Agora, olha só, se eu inverter, eu vou digitar agora 6, Enter. Na verdade, eu não digitei o valor, então eu vou executar o programa novamente. 6, Enter. Agora eu vou digitar o 2 e vou pressionar Enter. Perceba que a gente tem exatamente o mesmo valor. 6 vezes 2 igual a 12. Nesse caso aqui, eu somei o 6 duas vezes. No caso anterior, eu somei o 2 6 vezes. Então, o Wendel está aí essa nossa conversão, essa transcrição daquele nosso código em C em Portugal. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. E aproveita, deixa seu like nessa aula e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. No mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.